E aí, pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Para quem não me conhece, esse é um canal Alço Libertário. Aqui a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, aquele padrão de sempre: curte, comenta, compartilha, se inscreve, checa os links na descrição, importante para ajudar a engajar o canal em outras plataformas. E também tocar o sininho das notificações. Se o YouTube não te entregar as notificações, na descrição você encontra os links para as redes sociais. Lá você vai ajudar a engajar o canal e também ser notificado com certeza quando os vídeos saem, porque às vezes o YouTube não te entrega os vídeos. Mas outra coisa importante na descrição, links para apoio financeiro do canal. Você pode apoiar o canal através de doações via Bitcoin Nano e Shitcoin, ou seja, via moeda estatal por Pix. E outros links importantes também estão, no caso, como essa é a parte 3 do capítulo 8 da leitura comentada do livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo. Estou fazendo a leitura dele aí. Então, recomendo fortemente, como se trata do capítulo 8, parte 3. Eu já estou bastante avançado no livro, então já estou caminhando mais para o final do que para o começo. Volta lá nos primeiros capítulos, lá, playlist na descrição, e aí você vai acompanhando ao longo do vídeo. Outra coisa também na descrição, os links para compra e download do livro. Você pode comprar através da Amazon ou baixá-los através do site do Instituto Rothbard Brasil, que é gratuito. Então tem essa vantagem. Mas, fazendo uma breve recapitulação aqui do que é o livro, ele basicamente é o grande tratado ético do Hoppe, o qual ele se propõe a analisar o que é capitalismo, o que é socialismo e defender o que é o correto, que é, no caso, o capitalismo. Só passando brevemente pelos capítulos, o capítulo 1 é só uma introdução, o capítulo 2 é basicamente uma conceituação, ou seja, o Hoppe ele pega o que ele vai falar e coloca em termos, tipo, eu vou falar de agressão, capitalismo, socialismo e propriedade privada. Então ele vai conceituando isso, basicamente. Os capítulos 3, 4, 5 e 6, ele se dedica a analisar modelos socialistas, o socialismo marxista, o socialismo social-democrata, o socialismo conservador e o socialismo tecnocrata. Já o capítulo 7 é o capítulo mais importante desse livro, que é o capítulo em que o Hoppe fundamenta a sua teoria ética, ou seja, a famosa ética argumentativa hoppiana, ele fundamenta aqui nesse livro. O capítulo 8, que é o capítulo que estamos analisando, é basicamente os fundamentos sociopsicológicos do socialismo ou a teoria do Estado, ou seja, o Hoppe está analisando o que faz o Estado existir, basicamente. Então eu parei aqui na página 147, para quem estiver de fato acompanhando a leitura. Vou seguir aqui, a partir desse momento, palavras do Hoppe. No entanto, há outro elemento mais importante que contribui para o apoio público e não se trata de propaganda verbal, mas de ações com impacto tangível nítido. Em vez de ser um mero consumidor parasítico dos bens produzidos por outras pessoas, o Estado, para estabelecer-se e aumentar a sua renda tanto quanto possível, acrescenta à sua política alguns componentes positivos, projetados para serem usados por algumas pessoas de fora do círculo do seu próprio grupo. Ou ele está envolvido com o agente de transferência de renda, ou seja, como uma organização que distribui renda monetária e não monetária para B, que anteriormente tirou de A sem o seu consentimento, naturalmente, depois subtrair uma taxa de execução para o ato nunca gratuito dessa transferência, ou se envolve na produção de bens e serviços utilizando os meios expropriados anteriormente dos proprietários naturais e assim contribui com algo de valor para os usuários, compradores, consumidores desses bens. Ou seja, o que o Hoppe está querendo colocar aqui, nessa abertura do ponto dele aqui? O Estado, ele não somente ele rouba as pessoas e fomenta o dinheiro para si, como é, por exemplo, um monarca. O monarca ele cobra impostos e basicamente os impostos vão para a fortuna pessoal dele. O Estado social-democrata ele é muito pior nesse aspecto, porque ele torna o roubo, entre aspas, legítimo. Como que ele faz isso? Ele faz isso através da entrega de serviços. Tipo assim, não é que o Estado está me roubando, não, é que o Estado está me cobrando uma taxa, um valor para eu poder usar o SUS, para eu poder usar a rua, para eu poder usar, sei lá, o Tribunal de Justiça, eu poder usar coisas que o serviço me dá, olha só. A polícia não é gratuita, a polícia tem o salário dela, a polícia tem os custos dela, tem que pôr gasolina no carro da polícia. Como é que vai fazer? Então, o Estado usa serviços para tornar as pessoas reféns disso, ou seja, não, mas que eu pago porque eu quero usar o SUS, aquela galera defende o SUS, enfim. Era essa linha que ele está querendo ir, entendeu? Só que assim, um ponto que ele coloca aqui, que é muito importante, recapitulando aqui, depois subtrair uma taxa de execução para o ato nunca gratuito dessa transferência. Ou seja, o que o Hoppe está querendo dizer? Que mesmo que, quando o Estado vai, por exemplo, ele tomou R$ 100 da pessoa, mas 30 disso é valor
salário, custo de operação do Estado, enfim, alguma coisa, ele não está devolvendo 100% para a sociedade, ele já tomou uma parte, entendeu? Então, esse ato nunca é gratuito. Esse é um insight bem importante que muito estatista deixa passar, mas na verdade é muito importante. Mas enfim, vamos seguir aqui. Os beneficiários da transferência de rendas, tanto quanto os usuários consumidores dos bens e serviços estatais, tornam-se dependentes em graus variados com a continuação de uma determinada política de Estado relativa às rendas atuais, e a inclinação para resistir ao socialismo incorporado na regra estatal é, consequentemente, reduzida. Ou seja, o que eu estou colocando aqui? Que basicamente, quando o Estado te dá um SUS, te dá um programa de renda mínima, essas coisas, você fica menos propenso a se rebelar contra o Estado. Porque, tipo, que nem esse programa de renda mínima que tá tendo no governo Bolsonaro aí, de auxílio emergencial, R$ 600. Muita gente tá realmente usando esse dinheiro pra, tipo, comer, pra não morrer de fome. Então, meio que, se você chegar pra essa pessoa e falar pra ela, cara, o Estado deveria ser abolido, a pessoa vai entender como você falando, eu deveria morrer de fome. Então, percebe como a escravidão estatal é muito mais profunda. Mas enfim, seguindo. Mas isso é somente a metade do cenário. As conquistas positivas do Estado não são realizadas simplesmente para fazer algo de bom para algumas pessoas, como, por exemplo, quando alguém dá um presente a outra pessoa. Nem são realizadas apenas para obter uma troca, para obter pela troca uma renda tão alta quanto possível para a organização que as realiza. Como quando uma instituição comum voltada para o lucro se envolve no negócio. Pelo contrário, são realizadas para garantir a existência e contribuir para o crescimento de uma instituição que é construída com base na violência agressiva. Como tal, as contribuições positivas que emanam do Estado desejam servir a um objetivo estratégico. Elas devem ser projetadas para quebrar a resistência ou acrescentar apoio para a existência contínua do agressor como agressor. Obviamente, o Estado pode errar nessa tarefa, assim como qualquer negócio comum, porque suas decisões a respeito de quais medidas melhor se adequam aos seus objetivos estratégicos têm sido tomadas de forma antecipada a determinados resultados esperados. E se errar quanto às respostas que acompanham as suas decisões políticas, em vez de aumentá-la, a sua renda pode cair, comprometendo a sua própria existência, assim como uma instituição com fins lucrativos pode incorrer em prejuízos ou até mesmo falir caso o público não queira deliberadamente comprar aquilo que se esperava comprar. Mas somente se for compreendido o objetivo estratégico peculiar das transferências estatais e da produção estatal quando comparado com as transferências ou produção privada, é que será possível explicar os típicos padrões estruturais recorrentes das ações do Estado e explicar por que, em geral e de maneira uniforme, os Estados preferem entrar em certos ramos de atividade em vez de outros. E tem um erro de tradução aqui, pelo menos de português, porque essa parte aqui, quando comparado com as transferências ou produção privadas, teria que ser produções privadas. Erraram a concordância aqui. Mas enfim, vamos seguir aqui. Esse livro tem poucos erros, tá? Esse foi um dos poucos que eu peguei aqui. Quanto ao primeiro problema, não faz sentido para um Estado explorar cada indivíduo na mesma medida, uma vez que isso faria com que todos se voltassem contra a instituição, reforçando a solidariedade entre as vítimas e, em todo caso, não seria uma política que encontraria muitos novos amigos. Também não faz sentido para o Estado conceder seus benefícios a todos igualmente e indiscriminadamente. Pois se o fizesse, as vítimas continuariam sendo vítimas, embora talvez num grau menor. E haveria, então, menos renda disponível para ser distribuída às pessoas que realmente lucram com a ação do Estado, cujo maior apoio poderia ajudar a compensar a falta de apoio das pessoas vitimizadas. Em vez disso, a política estatal deve ser, e realmente é, orientada pelo lema Divide et Impera, dividir e governar. Tratar as pessoas de maneira diferente, jogá-las umas contra as outras, explorar um grupo provavelmente menor e favorecer um grupo possivelmente maior às custas do primeiro, e assim contrabalançar o aumento de ressentimento ou a resistência de alguns pelo aumento do apoio a outros. A política, como a política de um Estado, não é a arte de fazer o possível, como o estadista prefere descrever seu negócio. É a arte, erigida sob um equilíbrio de terror, de ajudar a estabelecer o rendimento estatal num nível tão alto quanto possível por meio da discriminação popular ou de um esquema discriminatório popular de distribuição de favores. Isso aqui, mano, isso aqui é um tapa na cara de gado estatista. Isso aqui é, aqui, ó, tapão mesmo. Lá de pra o cara virar a cara. Mas enfim, seguindo. Na verdade, uma instituição com fins lucrativos também pode se envolver em políticas comerciais discriminatórias, mas é dispendioso agir dessa maneira e seguir com uma política discriminatória de empregos,
não vender de forma indiscriminada para qualquer um que esteja disposto a pagar o preço fixado para um determinado serviço ou produto. Por isso, há um incentivo econômico para impedir essa ação. Ou seja, o que o Hope está colocando aqui? Vamos dar um exemplo completamente maluco aqui. Digamos que uma loja de brinquedos, ela coloque uma política que, tipo assim, não vendemos brinquedos para crianças, somente para maiores de 18 anos. Tipo, não faz o menor sentido você ter uma loja de brinquedos que vende pessoas para pessoas maiores de idade. Tipo, porque, naturalmente, seu produto é voltado para indivíduos mais jovens, tipo, crianças. Ah, o cara pode fazer isso? Pode, a propriedade é dele. É uma boa decisão de negócio? Evidentemente que não, é uma política discriminatória idiota. Ou, sei lá, uma outra política discriminatória mais grave. Vamos dar um exemplo que tem uma loja, sei lá, um mercado, por exemplo, um supermercado que ele coloca uma coisa o lema dele é não vendemos para asiáticos. Sei lá, por algum motivo o cara não gosta do povo asiático, ele não vende. Beleza. No Brasil talvez ele não se prejudicasse. Talvez não, mas se de repente o cara resolve virar uma franquia e expandir para o mundo todo, por algum motivo ele consegue fazer isso, ele meio que não vai ter mercado na Ásia, porque se ele não quer vender para asiático, você não vai ter mercado na Ásia. Ou isso vale para qualquer tipo de discriminação idiota, sei lá, de repente o cara não vende para, sei lá, isso aconteceu já, por exemplo, aqui no Brasil, um café, tipo, um local assim, um café, né, tipo, você toma café, meio que uma lanchonete, entre aspas, ela não atendia bolsonaristas. O motivo da dona lá não gostar de bolsominion. Beleza, faliu. Porque, tipo, você está segregando uma grande parcela do público. Então, a melhor decisão para você ter um negócio é você não adotar nenhuma política discriminatória para contratação, para venda, porque você está segregando uma parte das pessoas e você, como produtor de um bem, você quer vender ele para o máximo de pessoas possíveis. Já o Estado, ele se beneficia dessa política. Por exemplo, a política de cotas. Você coloca a cota racial para negro e tipo, mas e os brancos? Dane-se os brancos. Caguei para eles. Eu garanto o voto dos negros aqui com essa política. Nenhum branco não realmente vai votar num político porque ele defende cota racial. Pelo contrário, alguns até votam porque ele defende. Então, você cria uma divisão na sociedade e o político se beneficia de incentivar o preconceito na sociedade. Ao contrário do cara do mercado, o cara que está trabalhando no livre mercado, que ele perde quando ele está trabalhando com uma política preconceituosa. Mas, enfim, seguindo aqui. Por outro lado, existe para o Estado todo o incentivo do mundo a se envolver nessas práticas discriminatórias. Nota 145 assim, aqui. Para a exposição clássica dessa política, veio Maquiavel, o príncipe, veio também P. Skinner, as fundações do pensamento político moderno, e é isso. Seguindo, em relação aos tipos de serviço oferecido preferencialmente pelo Estado, claramente o Estado não pode produzir tudo, não pelo menos na mesma medida, pois se tentasse fazer, o seu rendimento realmente cairia. Como o Estado só pode se apropriar daquilo que, de fato, foi produzido anteriormente pelos proprietários naturais, e o incentivo para produzir qualquer coisa no futuro desapareceria quase completamente no sistema de socialização de todos os aspectos. Isso aqui é o que o Hope já discutiu. Então, se o Estado monopoliza tudo, basicamente você não consegue produzir mais nada e aí o Estado se torna incapaz de produzir qualquer coisa. Isso foi tentado na União Soviética e não deu certo. Quem quiser ver mais detalhes disso, pega a parte do capítulo 3 que o Hope explica melhor essa parte. Vai lá no capítulo 3 caso você não esteja acompanhando a série inteira. Mas enfim. Portanto, ao tentar implementar um socialismo, é de suma importância que o Estado se envolva e se concentre na produção e na oferta desses bens e serviços e, mutatis mutandis, conduzir os concorrentes privados para fora da competição nesses ramos de atividade produtivas e, desse modo, monopolizar a sua oferta, que são estrategicamente relevantes para impedir ou suprimir qualquer revolta, rebelião ou revolução atual. Nota 146, aqui a citação é Governo e Mercado, páginas 212. E na sequência. Assim, todos os estados, alguns de forma mais ampla do que outros, mas todo estado num grau considerável, sentiram a necessidade de, por um lado, ter em suas mãos o sistema de educação, e também administram diretamente as instituições educacionais ou controlam indiretamente essas instituições ao fazer com que essa atividade privada seja dependente de uma licença estatal, garantindo dessa forma que elas funcionem dentro de uma estrutura pré-definida de orientações estabelecidas pelo Estado. O que é isso aqui? Isso aqui é o Hope basicamente descrevendo o MEC. Como que o sistema de doutrinação estatal no Brasil funciona? Primeiro que você tem o MEC, que é o órgão regulador do sistema de ensino brasileiro. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma faculdade que, sei lá,
digamos, você quer fazer de fato uma faculdade de criptoanarquia e anarcocapitalismo. Você vai ensinar um curso voltado para transformar a pessoa, sei lá, num operador de Bitcoin, entendendo o fundamento de cripto, não só de Bitcoin, mas de criptomoedas, e também transformar o cara ao mesmo tempo num filósofo libertário, um defensor consistente da propriedade privada. E você coloca na sua grade do curso que você é declaradamente antidemocrático, quer formar uma massa de intelectuais críticos para poder, no longo prazo, dissolver o poder do Estado e acabar com o Estado brasileiro. Primeiro que se um cara faz isso, ele está basicamente assinando a sentença dele de que ele vai para cadeia, porque isso é crime no Brasil. E segundo que, mesmo que não fosse crime, isso nunca passaria no MEC, porque isso seria uma grande ameaça ao Estado. Então o Estado ele controla, através da educação do MEC, de aparatos estatais, ele controla o radicalismo da sociedade e impede que ideias, e eu vou usar o nome do canal do Hyde aqui, ideias radicais que vão contra a sua existência, se perpetuem na sociedade. Esse é o mecanismo de pré-filtro dentro que o Estado tem, o MEC. O mecanismo de saída, que é para ver se esse filtro foi bem aplicado, é basicamente o Enem. Ou seja, o Estado ele controla para ver se a doutrinação dele foi bem feita na saída. Ah, você quer entrar numa faculdade, você quer ir fazer seu diploma, não sei o que, você tem que fazer o Enem. O que é o Enem? É o controle de qualidade do Estado para ver se a doutrinação foi bem feita, para ver se o jovem que está saindo da escola ele só leu Marx, 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 e se e o professor dele da sétima série que falou que o capitalismo causou a crise de 29, se ele fez isso mesmo, se não, vamos colocar mais dinheiro na educação, vamos formar mais professor. É basicamente isso. É um controle de qualidade da doutrinação, ou seja, você tem o mecanismo de pré-filtro para filtrar ideias muito, muito radicais, que é o MEC, e você tem um mecanismo de controle de qualidade da doutrinação, que é basicamente o Enem. É assim que o Estado brasileiro faz, por exemplo, e, de novo, o MEC ele regula todas as atividades de educação no Brasil, sem exceção. Com exceção do homeschooling, que infelizmente ainda não está regulado, e no que depender dos liberalecos lá que fica entrando, vai regular essa porcaria aí também, mas fazer o quê? Então tem essa questão. Mas seguindo aqui, juntamente com um período continuamente prolongado de escolaridade obrigatória, isso dá ao Estado uma vantagem tremenda na concorrência entre diferentes ideologias pelas mentes das pessoas. A concorrência ideológica que pode constituir uma séria ameaça à regra estatal pode, desse modo, ser eliminada ou ter seu impacto consideravelmente reduzido, especialmente se o Estado, enquanto incorporação do socialismo, for bem sucedido em monopolizar o mercado de trabalho dos intelectuais ao tornar a licença estatal o pré-requisito para qualquer tipo de atividade sistemática de ensino. Isso aqui é outra forma também. Aqui no Brasil você não pode dar aula para uma pessoa e ter o reconhecimento do MEC se você não for formado você mesmo pelo MEC. Então, de novo, é um mecanismo de pré-filtro para controlar as ideias. Nota 147 aqui. Sobre o papel dos intelectuais e dos professores, como defensores do socialismo do estatino, ver Bertrand Juvenil, The Treatment of Capitalism by Continental Intellectuals. Friedrich Hayek, Capitalismo e os Historiadores, e Mises, a Mentalidade Anticapitalista. Então é uma série de livros aqui referenciados. Vamos seguir aqui. Nota 147, então seguindo naqueles pontos. O controle direto ou indireto do trânsito e da comunicação é uma estratégia de importância similar para o Estado. De fato, todos os estados têm feito um grande esforço, para controlar rios, o litoral e as rotas marítimas, as ruas e ferrovias. E especialmente o correio, o rádio, a televisão e os sistemas de telecomunicação. Cada dissidente em potencial é decisivamente reprimido em seus meios de movimentação e coordenação das ações dos indivíduos, se esses elementos estiverem nas mãos ou sob supervisão do Estado. O fato, bastante conhecido da história militar, de que o trânsito e os sistemas de comunicação são os primeiros postos a serem ocupados por qualquer Estado que ataca outro, realça vivamente a sua importância estratégica central na imposição da regra do Estado sobre uma sociedade. Você quer um exemplo prático disso aqui, dessa questão de comunicação? No Brasil, você não consegue abrir uma empresa de comunicação, vamos colocar assim, um SBT da vida, por exemplo. Você quer abrir um canal de televisão. Você vai pegar, por exemplo, o canal número, 33, um número aleatório aqui. Canal número 33, digamos, você tem ali um bilionário ANCAP lá, o cara ficou bilionário com criptomoeda, falou, cara, eu vou abrir uma empresa estatal, uma empresa de comunicação aqui, vou fazer uma TV, e, cara, vai ser 24 horas por dia, conteúdo libertário o tempo todo, vou chamar uns libertários aí, vou contratar o cara aí do Libertário 013, contratar um Miorim, contratar um For, só não coloca o Miorim e o For no mesmo horário ali, senão vai dar treta, contratar o Malboro, contratar o Ojeda, contratar o Snella, vou contratar a galera ali pra, cada um apresentar um segmento ali.
vou contratar o JJ pra fazer umas músicas lá, fazer as vinhetas do programa, dar uma zoada, vou chamar a porra toda. Vai todo mundo trabalhar sei lá, na Ancap Station, sei lá, ele chamou de Ancap Station. Se apresenta isso pro governo, o governo vai olhar e falar, peraí, você tá querendo promover 24 horas, 24 por 7, uma grade de conteúdo totalmente voltada à propaganda antes, não é nem contra o meu grupo ideológico, é contra a existência do Estado em si. Você tá maluco, isso aí não vai passar não. Então, de novo, é o Estado controlando o discurso, através desse monopólio de decidir qual empresa de comunicação pode ou não pode existir. É uma das coisas mais absurdas de poder que o Estado tem. Bom, seguindo. A terceira preocupação central de relevância estratégica para qualquer Estado é o controle e possível monopólio do dinheiro. Se o Estado for bem sucedido nessa tarefa, como é o caso agora ao redor do mundo, e substituir um sistema bancário livre atividade bancária, e de moeda alicerçada no metal, mais frequentemente no padrão ouro, por um sistema monetário caracterizado por um banco central gerido pelo Estado e uma moeda papel lastreada em nada menos do que papel e tinta, ou como eu gosto de dizer em honestidade político, obteve realmente uma grande vitória. Em sua luta permanente por um rendimento mais elevado, o Estado não mais depende de medidas igualmente impopulares como o aumento de impostos ou a desvalorização da moeda, clipagem da moeda, que sempre foi rapidamente desmascarada como fraudulenta. Nossa tradução: a clipagem da moeda é o método pelo qual os reis mandavam cortar as bordas das moedas metálicas e utilizar esses refúgios para fundir novas moedas, o que resultava no aumento da oferta monetária. Isso aqui é fraude monetária clássica. Foi dessa forma que o sistema romano caiu, o Império Romano. Em vez disso, pode agora aumentar a sua própria receita e reduzir sua própria dívida quase à vontade pela impressão de mais dinheiro, uma vez que o dinheiro adicional é colocado em circulação antes das consequências inflacionárias dessa prática terem se manifestado ou terem sido antecipadas pelo mercado. Nota 148. Sobre um sistema monetário de livre mercado e os efeitos da intervenção do governo nesse sistema, ver L. Poe e L. Herman, The Case for Gold, São Francisco, capítulos 2 e 3, Murray Rothbard, O que o governo fez com o nosso dinheiro, que é um livro que eu quero trazer pro canal aqui, eu só preciso comprar uma cópia dele, mas enfim. Mas eu quero trazer. Em quarto e último está o setor de provisão de segurança, polícia, defesa e justiça. De todos os bens e serviços fornecidos ou controlados pelo Estado, esse é provavelmente a área de maior importância estratégica. De fato, é de grande importância para qualquer Estado obter o controle dessa área, proibir os concorrentes e monopolizar essas atividades. E é assim que o Estado e o provedor da lei e da ordem têm sido regularmente considerados como sendo sinônimos. Equivocadamente, é claro, pois o Estado deve ser corretamente descrito como uma instituição de agressão organizada que tenta somente parecer um produtor comum a fim de continuar agredindo os inocentes proprietários naturais. Mas o fato de que essa confusão existe e é amplamente compartilhada pode ser explicada pela referência à observação de que todos os Estados precisam monopolizar a provisão de segurança devido à sua importância estratégica central e, consequentemente, esses dois termos, tão diferentes no que se refere ao seu significado intencional, têm realmente o mesmo significado ampliado. Não é difícil verificar porque, a fim de estabelecer a sua existência, um Estado não pode, sob quaisquer circunstâncias, deixar a provisão de segurança nas mãos de um mercado de proprietários privados. Nota 149. Sobre o problema de um livre mercado na produção de leis de ordem, capítulo 10. Então, Hope jogando uma coisa pra frente. E na 150 ele também fala isso, capítulo 5, nota 4. Então, vamos lá. Uma vez que o Estado se assenta basicamente na coerção, é necessário que haja as forças armadas. Infelizmente, isto é, para qualquer Estado, existem outros Estados armados, o que significa que há um controle sobre o desejo do Estado a exercer o seu domínio sobre a população e, desse modo, aumentar a receita do qual se apropriou mediante exploração. É desastroso para um dado Estado que esse sistema de Estados concorrentes também implique que cada Estado em particular seja um tanto limitado em relação ao grau que se pode explorar as suas próprias vítimas, enquanto seu apoio deveria definhar se o próprio governo fosse visto como mais opressor do que aqueles Estados concorrentes. Pois assim pode aumentar a probabilidade dos subjugados de um Estado de colaborarem com o concorrente em seu desejo de tomar posse ou de manifestarem sua insatisfação, deixando o país e emigrando para outro. Ou seja, basicamente a galera ficando puta com a exploração de um Estado e migrando para outro. A galera tá puta com a exploração da Venezuela e tá vindo aqui pro Bochil, um exemplo disso. Portanto, é ainda mais importante para cada Estado específico evitar qualquer tipo de concorrência desagradável com outras organizações armadas potencialmente perigosas, pelo menos dentro do próprio território que passa a controlar. A mera existência de uma agência de proteção privada, armada para realizar o seu trabalho de proteger as pessoas da agressão
e contratando pessoas treinadas no uso dessas armas, constituiriam uma ameaça potencial para a polícia estatal contínua, para a política estatal, contínua de violação dos direitos de propriedade das pessoas. Portanto, essas organizações, que certamente surgiriam no mercado com um desejo genuíno de ser protegido contra agressores, são zelosamente proibidas e o Estado usurpa para si essa função e a coloca sob seu controle monopolístico. Na verdade, em todos os lugares, os Estados são altamente intencionados para proibir ou pelo menos controlar até a simples posse de armas por cidadãos privados. E a maioria dos Estados tem sido bem sucedido nessa tarefa. Aqui no Bostil, então, pois um homem armado é claramente mais do que uma ameaça a qualquer agressor do que um homem desarmado. Isso oferece muito menos risco para o Estado manter tudo pacificamente enquanto continua com seus atos de agressão, pois as armas que poderiam ser usadas para alvejar o tributador estão fora de alcance de todos, menos do próprio tributador. Com relação ao sistema judicial, as questões são muito semelhantes. Se o Estado não monopoliza a provisão de serviços judiciais, seria inevitável que, mais cedo ou mais tarde, provavelmente mais cedo, o Estado viria a ser considerado uma instituição injusta, o que de fato é. No entanto, nenhuma organização injusta tem qualquer interesse em ser reconhecida como tal. Em primeiro lugar, se o Estado não compreendesse que só os juízes nomeados e contratados pelo próprio Estado seriam responsáveis pela aplicação da lei, é evidente que o direito público, aquelas normas que regulam a relação entre o Estado e os indivíduos privados ou associações desses indivíduos, não teria chance de ser aceito pela população, mas, pelo contrário, será imediatamente exposto como um sistema de agressão legalizado, fundado na violação do senso de justiça de quase todo mundo. Em segundo lugar, se o Estado também não monopolizasse a administração do direito privado, aquelas normas que regulam a relação entre cidadãos privados, mas deixasse essa tarefa para tribunais e juízes concorrentes e dependentes de um apoio financeiro intencional por parte da população, seria duvidoso que as normas que resultassem em distribuição assimétrica dos direitos ou obrigações entre diferentes pessoas ou classes de pessoas tivessem a menor chance de serem amplamente aceitas como leis válidas. Tribunais e juízes que estabelecessem essas regras iriam imediatamente falir devido à falta de assistência financeira contínua. Porém, uma vez que o Estado é dependente de uma política de divide et impera, ou seja, dividir para conquistar, para manter o seu poder, deve interromper a todo custo o surgimento de um sistema competitivo de tribunais de leis privadas. Bom, eu vou encerrar aqui porque esse vídeo já está bem longo, ele está com 27 minutos e eu não vou editar, não vou fazer corte aqui. Eu vou deixar para terminar a página 152, 153 e provavelmente acho que vai ficar para a última ou penúltima parte. Essa vai ser a penúltima então. Mas agradeço todo mundo que assistiu a leitura comentada aí. Vou cortar por aqui porque senão vai ficar muito grande. Eu quero que fique mais ou menos entre 25 minutos, 20 e 25, já está passando bastante, senão fica muito maçante. Mas é isso. Reforçando novamente, se inscrevam no canal. Agradeço todo mundo que chegou aí no canal recentemente. Os números estão indo bem, está subindo bastante. Cheque os links na descrição, segue o canal nas redes sociais, compre o livro pela Amazon ou baixe gratuitamente. Veja a playlist caso você não tenha visto todos os vídeos, tem a playlist na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.